nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 29, versículos 8 e 9. Mais uma vez, está entrando no ar o programa O Caminho da Vida. E como você já deve saber, você que acompanha o programa, nós estamos tratando aqui acerca de desafios da atualidade, baseados na revista Didaquê, do pastor Enesiel, que tem gentilmente nos cedido a oportunidade de trabalharmos esse material dele. Hoje, quem irá falar conosco será o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central, e o tema do programa de hoje será o cristão e a pobreza. Nós queremos pedir que você divulgue esse programa, que você chame outras pessoas para assistir, que você faça uma pequena propaganda para que outras pessoas também possam ser beneficiadas pela palavra do Senhor. E nós queremos dizer que você pode entrar em contato com o programa O Caminho da Vida para fazer sugestões, para lançar ideias acerca do programa, para tecer os seus comentários pró ou contra o programa O Caminho da Vida, não tem problema nenhum. Nós queremos te ouvir, nós queremos saber sinceramente o que você pensa acerca desse programa. Para isso você pode fazer entrando em contato por e-mail. O e-mail do programa é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou você pode fazê-lo, por exemplo, através do nosso site. Você pode entrar em programa ocaminhodavida.blogspot.com. Lá você não só vai poder entrar em contato com o programa Caminho da Vida, como também vai poder assistir esse e programas anteriores. E vai poder divulgar também para pessoas que não têm acesso a esse canal de televisão em que você está assistindo, se é que você está assistindo pela televisão. Nós queremos passar então para o próximo bloco, para a mensagem do pastor Eliseu, mas antes gostaríamos de dizer que você pode encontrar-se com uma palavra amiga para todas as horas da vida, através do nosso Disque Paz. É um serviço gratuito da Igreja Presbiteriana do Brasil, daqui de Maringá, e você pode fazê-lo discando para o 3025 3333. Basta ligar, você vai ouvir uma gravação que vai aquecer o seu coração. Não saia daí, vamos voltar daqui a pouco com a pregação do pastor Eliseu sobre o cristão e a pobreza aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, as facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. O cristão e a pobreza. Isaías capítulo 61, versículos 10 e 11, nós podemos ler assim:
Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Como o pastor Luiz Henrique já lembrou na abertura do programa, nós estamos com uma série de pregações baseadas na revista Didaquê, na série Desafios da Atualidade. Na verdade, nós pregamos a matéria da revista aqui, divulgando esse belo trabalho que pode ser compartilhado nos grupos familiares, nos grupos pequenos, nas células e também nas escolas dominicais. Para o nosso assunto de hoje, eu quero convidar você aí com o tempo a ler todo o capítulo 61 do profeta Isaías. Nós vamos abordar neste programa de hoje a questão da pobreza, o relacionamento entre o cristão e a pobreza. Um dos problemas mais cruéis enfrentados pela humanidade ao longo dos tempos é a pobreza. Há 3 tipos básicos de pobreza. A pobreza voluntária, que é aquela motivada pela religiosidade, um voto que a pessoa pode fazer. A pobreza ligada à preguiça, é lógico, a consequência, não se faz nada, então se entra por um tipo de vida de carência. E a pobreza decorrente da injustiça. No presente estudo, na nossa meditação de hoje, a ênfase será dada sobre este último tópico, a pobreza resultante da injustiça. E esse é um dado que nós temos aí também da revista Didaquê. Dos 7 bilhões de habitantes do planeta, mais de 2,6 bilhões, ou seja, mais de 40% da população mundial, carece de saneamento básico. Mais de 800 milhões de pessoas vão se deitar todas as noites com fome. Dentre elas, 300 milhões são crianças. 6 milhões de crianças morrem todos os anos de má nutrição antes de fazer 5 anos. Por isso nós queremos pensar um pouco sobre esse assunto e o que é que o cristianismo, o que é que o pensamento cristão pode fazer a respeito disso. Em primeiro lugar, a pobreza é fruto da injustiça. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem tornou-se inclinado a explorar o seu semelhante, promovendo assim a injustiça. O cenário descrito pelo profeta Isaías é de pobreza e miséria, como decorrência da injustiça. Desde o capítulo 1, ele trata a respeito disso. O capítulo 61 de Isaías, apesar de descrever outra época, apresenta os mesmos sintomas da pobreza resultante da injustiça. Isaías profetizou numa época de relativa prosperidade, principalmente no Reino do Norte, mas constatou a existência de muita injustiça, o que colocava muitas pessoas em estado de miséria. Uma forte opressão era exercida contra os menos favorecidos. A injustiça continua promovendo a pobreza e a morte em muitas partes do mundo. Os números são estarrecedores. Apenas um dado para se ter uma ideia da discrepância na qualidade de vida entre pobres e ricos, e nós temos isso também aí relatado pela revista. Uma mulher da região do continente africano ao sul do deserto do Saara, conhecido como África subsaariana, tem a possibilidade de 1 em 16 de morrer durante a gravidez ou o parto. Na América do Norte, o risco é de 1 em cada 3.700 casos. Há muita desigualdade, há muita luta em decorrência da injustiça estabelecida no mundo por causa do pecado do homem. Por isso, o 61 de Isaías, o capítulo 61, inicia apontando para o ministério de Jesus, que vem resgatar esta pobreza através da salvação e usa como instrumentalidade para isso a sua igreja. Em segundo lugar, a pobreza deve ser questionada. A Bíblia constata a realidade da pobreza, mas não a endossa. Dentre os mecanismos instituídos por Deus para evitar a pobreza na comunidade israelita, estão as leis enfatizadas no Pentateuco, como, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 15, versículos 7 e 8. Nós podemos ler aí nesse texto: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades,
na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhes emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. O propósito de Deus ao dar essas leis era claro, para que entre ti não haja pobre, é o que nós continuamos lendo aí no restante do livro de Deuteronômio. Quando Jesus definiu sua missão, e nós encontramos isso lá em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, apontando para Isaías, ele fez menção ao ano aceitável do Senhor, uma alusão ao ano do jubileu, que era um tempo de libertação para os pobres e oprimidos, ordenado pelo Senhor no Antigo Testamento. Depois você veja Levítico capítulo 25. Com base nessas passagens bíblicas, nós podemos perceber que o ideal de Deus é que haja equilíbrio social. Diante disso, devemos questionar os sistemas de opressão que geram a desigualdade social e, consequentemente, a miséria. Os profetas foram implacáveis na condenação da injustiça social, como nós podemos ver ainda uma vez mais nas palavras do próprio Isaías. Ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carros. Isaías capítulo 5, versículo 18. Diante disso, nós não podemos ser coniventes com os sistemas de injustiça presentes na sociedade. A opressão do homem pelo seu semelhante é incompatível com os princípios da fé cristã. Em terceiro lugar, a pobreza requer ação cristã. A igreja não tem condições de resolver todas as questões sociais do mundo. Aliás, nem é essa a sua missão prioritária, a sua missão principal. A igreja está no mundo para pregar a salvação em Cristo Jesus. Entretanto, ela pode apresentar uma significativa contribuição para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. A vinda do reino de Deus está vinculada à missão da igreja. A igreja deve ter a preocupação de preparar os crentes para que eles sejam o sal da terra. A ética cristã é um fator de transformação do mundo e de promoção da vida. Cada cristão pode fazer diferença onde está. Além disso, a igreja pode apoiar ou desenvolver ações voltadas para assistência a pessoas necessitadas, visando a promoção da sua dignidade. Cada igreja deve sentir-se responsabilizada a se envolver em projetos de cunho social a fim de dar a sua contribuição para amenizar os efeitos da pobreza. Certamente, há na cidade instituições que carecem de apoio, parcerias com outras igrejas e instituições, bem como com a prefeitura, podem ser viabilizadas e assim movimentar a participação das igrejas. Nós queremos concluir dizendo que a fé cristã autêntica se expressa por meio das boas obras e tem como fator de motivação o amor. O discípulo de Jesus deve preocupar-se com a miséria à sua volta e se apresentar como um instrumento de Deus para a transformação social. Que Deus nos abençoe e que Ele nos movimente nessa direção. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. O pastor Eliseu de Lima pregou acerca de o cristão e a pobreza. E reforçando aqui, nós estamos trabalhando a revista Didaquê com autorização do seu editor, o pastor Enisiel, e nós estamos repassando o conteúdo dessa revista e mastigando agora essas perguntas, como costumamos fazer aqui entre os pastores participantes do programa. Eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para o próprio pastor Eliseu. Pastor, o que a Bíblia diz sobre o tratamento dispensado ao pobre? Existem vários textos ao longo de toda a Bíblia que tratam acerca disso, mas um dos livros que fala muito acerca do tratamento dispensado ao pobre é o texto, ou o livro quase todo de Provérbios. Então, o que textos como Provérbios, por exemplo, tem para nos dizer acerca do tratamento dispensado ao pobre? Provérbios capítulo 14, versículos 20 e 21, nós lemos assim: o pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu vizinho peca, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Uma coisa que me chamou a atenção e que nós devemos deixar bem claro no programa é que a meditação, o assunto de hoje, não está elevando o pobre a uma categoria especial, como se ele devesse ser ele o centro de todas as atenções, em detrimento, por exemplo, das pessoas ricas. O que a Bíblia trata aqui é a questão do menosprezo por aquele que é pobre, da falta de cuidado com aquele que é pobre. A Bíblia combate a pobreza que é causada pela injustiça, mas ela condena a pobreza causada pela preguiça, por exemplo. Aquele que não trabalha é melhor que não coma. O apóstolo Paulo falou a respeito disso. Então, o que a Bíblia faz é elevar o olhar daquele que é filho de Deus para aquele que passa necessidade, para aquele que está numa situação de dificuldade, para que ele, através do amor, o socorra. E esse socorro pode, com justiça, por exemplo, dando melhores condições de vida através do trabalho, da decência, e não criando um tipo de paternalismo. Isso precisava ficar bem claro no nosso programa, né? Não há uma condenação com relação a quem é rico e uma exaltação de quem é pobre. O que a Bíblia busca aqui a orientar é a questão da igualdade através da aplicação da justiça. E o senhor levantou uma questão muito importante, a gente vai precisar voltar nessa questão, que é quando fala sobre as diferenças das razões da pobreza. A pobreza por fruto de preguiça, como fruto de preguiça, e a pobreza como fruto de desigualdade ou injustiça. A pobreza voluntária. Na abertura, a revista trata a respeito disso. Pobreza né? voluntária, exatamente. Um religioso, um voto religioso, uma ordem religiosa, pode ir pelo caminho pelo voto da pobreza, optar pela pobreza como um modo de servir a Deus. Não vamos entrar aqui nos méritos da interpretação disso, mas existe isso. Pode ser voluntária, pode ser em função de preguiça mesmo, de falta de vontade de trabalhar, ou pode ser em função da injustiça. E daí se nós pensarmos nessa fala do pastor Eliseu, a pobreza é uma questão de escolha. Eu escolho ser pobre por uma questão religiosa, ou eu escolho ser pobre por ser preguiçoso, ou o ser humano ele escolhe para que o outro fique pobre praticando a injustiça. O ser humano é que escraviza de alguma forma, e ele escolhe que o outro fique pobre né, através da injustiça. Então a pobreza, em última análise, é uma opção do ser humano. Do ser humano. E por causa disso, um ser humano corrigido pela graça de Deus, e um ser humano que já consegue analisar corretamente aquilo que deveria fazer, como deveria agir, ele tem como reverter, ou pelo menos lutar para reverter esse quadro. Exato. E é isso que o cristianismo fala. Marcos Estrela, como é descrito o que a Bíblia fala acerca daquele que domina o pobre? Uma vez que o pastor Eliseu citou então sobre essas diferentes causas da pobreza, e uma vez que nós vemos que a pobreza voluntária, ela não é pecado, mas que a pobreza por fruto da injustiça, ela é motivada, ela surge por causa de um pecado no coração do outro, o que Deus fala sobre esse outro que gera pobreza em alguém? É a escolha do perverso, né? É o pecado. Esse sofre também de problemas da sua natureza espiritual, uma questão de pecado. No Provérbios, capítulo 28, versículo 15, dá uma resposta bem interessante quanto a isso, e o versículo 16 também. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falta de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos.
É uma questão da natureza mesmo, natureza pecadora, né? É a manifestação da perversidade em oprimir o outro. E não só o texto de Provérbios, mas há Salmos, há outros textos bíblicos, inclusive, que falam acerca da vida curta para aqueles que praticam a iniquidade e a vida longa para aqueles que andam de maneira reta. E uma vida longa não no sentido apenas da vida em si, mas o legado dele, né? Interessante que a palavra anticristo, ela algumas vezes é dada a um personagem, mas também a um sistema. Anticristo é tudo aquilo que vai contra Cristo, né? Cristo veio para nos libertar. E um sistema pode ser um sistema de opressão, né? Então, uma coisa bem interessante, é um sistema anticristão. Anticristo oprimiu o outro. Anticristão oprimir o outro. Pastor Eliseu, existiu durante bastante tempo uma doutrina, imagino que deve existir na cabeça de alguns ainda, isso é mais fruto da Idade Média principalmente, mas uma doutrina que dizia que o pobre é uma ferramenta de Deus para a salvação do rico, o pobre é algo que Deus, o próprio Deus, criou para fazer com que o rico tenha como fazer boas obras e que, por causa disso, o pobre seria aquele por quem Deus tem uma certa preferência e a partir de então ele coloca o rico para cuidar desse que é preferido dele. Existe mesmo uma ideia de que o pobre encontra maior favor de Deus ou Deus ama mais o pobre pelo fato de ser pobre, alguma coisa assim? Existe amparo bíblico para pensar no contexto da vinda de Jesus, do ministério desenvolvido de Jesus, foi bem na questão da luta contra a injustiça social, a opressão dos judeus pelos romanos, e entre os próprios judeus havia aqueles que tinham melhor condição e que exploravam, e essa luta já vinha do Velho Testamento. E eu creio que uma interpretação errada no sentido, pensando assim, de que Deus então ele valoriza mais a pobreza. O que acontece é, Deus chama atenção para o fato de que as pessoas, quando Jesus diz, dificilmente um rico entrará no céu, mas isso não é impossível para Deus, ele está chamando atenção exatamente para o apego ao material, e que, é lógico, leva à usura. Em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, a Bíblia diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo. Então o Senhor, Deus dizendo, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então não é que é um mal necessário, é uma realidade. Nós dissemos isso usando a matéria da revista, que a Bíblia ela trata da realidade da pobreza, mas não a endossa. Ela está chamando a atenção para isso. Agora, ela cria a instrumentalidade para que aquele que tem condições abençoe a vida daquele que está passando por necessidade. Quando Jesus foi ungido ali por aquela mulher com aquele perfume caríssimo, imediatamente a visão de Judas é que aquilo poderia ser empregado para alimentar pobres e tal. A Bíblia diz que a intenção dele não era bem essa, né? Mas aquilo foi um argumento levantado por ele. E Jesus diz, olha, os pobres vocês sempre terão com vocês. Então, isso é uma realidade. Nós não podemos nos acomodar à realidade no sentido de não fazer nada. O desafio aqui é abençoar sempre a vida do outro. E se a pessoa está numa situação de pobreza, ela trabalhar, ela reagir, ela buscar recursos para sair dessa situação e não buscar o paternalismo. Hoje nós vemos aí que a questão política tem usado isso. Mantém bolsões de pobreza, mantém... porque é conveniente a alguns. Exatamente, porque alimentando essa pobreza, consegue-se o voto dessa pobreza para se manter aí uma situação de poder. E o Marcos Estrela leu aí, Provérbios diz a respeito disso, né? Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. Alguém criar um expediente para manter o outro numa situação de miséria. Que é a questão do Provérbios 28, 15, 16, lá falando sobre essa questão daquele que sustenta a pobreza na vida alheia, né? Não na sua própria. É interessante que a pobreza ela pode ser uma escolha minha ou do outro, vamos dizer assim, né? A pobreza religiosa ele escolhe, a pobreza pela preguiça, e o outro que escolhe através da injustiça eu ser uma pessoa pobre.
de recursos e tudo mais. Mas também a riqueza também é uma questão de escolha. Eu posso ser rico aplicando a própria justiça. Não é somente a injustiça que eu fico rico. Eu posso usar a criatividade para atender às necessidades da sociedade e me beneficiar disso. Por causa da justiça, eu também posso ser rico. É uma questão de ser escolha. Então, aquilo que você falou da Idade Média, vamos dizer assim, que o pobre é que veio para salvar o rico do seu pecado da ganância. Eu acredito que não é bem por aí. Né? Tanto o pobre quanto o rico são escolhas. E o homem que escolhe. E já que nós ainda voltamos a falar sobre isso, existe aquele rico que ele ajuda na expectativa de que com isso ele consiga, digamos assim, ganhar pontos com Deus. Então o rico que se beneficia da existência do pobre para tranquilizar sua consciência porque diz, eu já fiz a minha boa ação de hoje. Existe algum amparo bíblico também para pensar assim? Ambos os pastores agora falando sobre isso. Eu tive um professor da teologia liberal, da libertação, e ele escrevia vários livros sobre a pobreza, mas ele escrevia a partir do seu escritório, com uma cadeira almofadada, com ar-condicionado, mas ele não se envolvia com os pobres, ele não andava no meio dos pobres. Ele ganhava dinheiro, ele tinha fama com seus livros, ele ficava rico na pobreza do outro. Então, é lógico, a pobreza é uma fonte de riqueza. É meio que contraditório, mas é isso. Né? E eu posso passar uma imagem de um cristão. Olha, me preocupo. Eu pratico boas obras em ajudar os pobres. Eu não me envolvo com o pobre, mas eu escrevo livros para ajudar o pobre, né? Ou conscientizar o rico. São maneiras de se praticar boas obras, mas no mesmo instante ganhando dinheiro também. E a Bíblia fala o que isso é uma questão de obediência. Novamente nós voltamos a Provérbios. Provérbios 29:13 diz: o pobre e o opressor se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Quer dizer, acima de todas as coisas estão Deus. Tanto um pobre pode se manter na pobreza sem reagir, quanto alguém que é rico pode manter a pobreza. Mas eu conheço pessoas ricas que abençoam a outros através daquilo que tem. Graças a Deus. Com a disponibilidade, visão, com liberalidade, socorre irmãos, socorre pessoas que são fora da irmandade, vamos dizer assim, porque tem, não no sentido de fazer boas obras para ganhar alguma coisa de Deus, porque eles realmente têm esta bondade colocada em seu coração e veem a riqueza que tem, que é resultado de trabalho, de herança, seja o que for, como um instrumento que Deus colocou em suas mãos para abençoar a outras vidas. Então nós temos assim, essas duas realidades. Podemos ter o rico opressor, como também temos o rico que é liberal, benfeitor. Como temos o pobre, que ele luta para melhorar de vida e ele trabalha para isso, como podemos ter o pobre que simplesmente se entrega à situação. Daqui a pouco nós vamos voltar então para dar continuidade assim, essa nossa conversa aqui acerca de pobreza, acerca de riqueza, mas gostaríamos que você não saísse daí, que ficasse conosco aqui no nosso programa, aqui no programa O Caminho da Vida. Aqui no programa O Caminho da Vida, estamos falando acerca do cristão e a pobreza, baseados na revista Didaquê. O pastor Eliseu apresentou a lição número 3 dessa revista, que trata acerca do cristão e a pobreza. Como eu falei, já entramos no primeiro bloco de debates, e agora continuando e ampliando um pouco mais esse debate, pastor Eliseu, a lição também falou um pouco acerca de tratamentos desiguais também. Fala acerca de se tratar o rico de uma maneira, se tratar o pobre de uma maneira diferente. Isso é muito comum nos nossos dias, infelizmente.
é difícil encontrar alguém que seja completamente ileso, imune a esse tipo de problema. E o que a Bíblia nos diz acerca disso, pastor Eliseu? Tiago, capítulo 2, é um capítulo interessante a respeito disso. Ele inicia dizendo assim, Tiago, capítulo 2, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então ele vai falar a respeito do comportamento de uma comunidade cristã que ele condena, ou seja, de exaltar alguém que tem posses e humilhar ou tratar com acepção aquele que não tem. Voltando ao assunto ainda agora, um capítulo como esse pode ser tomado com a interpretação errada no que diz respeito a exaltar a pobreza. Porque o versículo 5 diz assim, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Aí o versículo 6 diz, mas vós os desonrastes o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Novamente, vamos nos atentar à questão do contexto. Ele está aplicando aqui num contexto, num momento da igreja. Não está generalizando e dizendo que isso ocorre o tempo todo. Ele está dizendo, se hoje nós nos colocarmos numa situação como esta e tivermos ricos exploradores e pessoas que estão dominando, essas pessoas não podem ser exaltadas em detrimento daqueles que são pobres. É o papel da igreja. Ele está chamando a atenção para o papel do cristianismo. Primeiro, não tratar com acepção. O que é acepção? Então, se eu tomar o caminho da exaltação à pobreza, eu vou tratar com acepção ao que é rico. Eu vou menosprezá-lo, eu vou dizer então que ele vai para o inferno, eu vou dizer que ele é condenado e que o pobre, por ser pobre, então só por isso já tem direito aí à salvação. E não é isso que a Bíblia está tratando aqui. Está falando de tratamento com acepção. E isso, infelizmente, pode ocorrer numa igreja. Quem está nos ouvindo agora aí pode, de repente, uma igreja que passa por uma situação assim. Alguém que tem uma condição melhor, ter um melhor cargo, ser exaltado, alguma coisa assim, porque há algum interesse no sentido dessa pessoa manter um padrão da igreja, alguma coisa assim, enquanto outros podem ser deixados de lado. Isso é condenado pela palavra. Eu acredito que isso também é praticado, inclusive, entre os pobres. Um pobre pode tratar um outro pobre de uma maneira e o rico de outra maneira. É muito comum até. É muito comum. Ele trata com uma certa naturalidade um pobre, mas o rico, ele procura, ele até muda a sua postura e tudo mais, porque tem essa diferença, uma questão até mesmo cultural. Esse é um problema que abrange tanto ao pobre quanto ao rico. Se de repente um pobre pode olhar para si, naquele primeiro assunto do primeiro bloco, e pensar, eu não sou um promotor da pobreza, eu não sou alguém que causa pobreza na vida do meu irmão. Se de repente existe a possibilidade de alguém que é pobre, olhar para o nosso primeiro bloco de discussão e se ver mais como uma vítima do que como aquele que acusa, nesse assunto o pobre pode ser também um promotor da injustiça. Não causando a pobreza, mas bajulando mais o opressor do que o oprimido e tratando o oprimido com mais desdém. Agora, uma das coisas que precisa ser tratado, inclusive, de novo, vou pegar nesse assunto, vou bater nessa tecla, a pobreza causada pela preguiça. Eu sei que não é exatamente o tema da revista, ele fala mais da pobreza causada pela injustiça, mas a pergunta é uma só que eu quero fazer. Pastor Eliseu, Marcos Estrela, evangelista Marcos, o que é que a palavra de Deus fala àqueles que são pobres por opção? Porque eles escolheram, não opção de ser pobre, mas opção de não trabalhar. Aquele que escolheu viver de esmolas, aquele que escolheu ser preguiçoso, aquele que não gosta do trabalho e por isso colhe como fruto a sua pobreza. O que a Bíblia fala sobre isso? Ele vai colher os frutos do seu suor ou não, né? Do seu trabalho ou não. Se ele não trabalha, se ele não se esforça, ele vai ter consequência disso. Né? Isso é algo claro na Bíblia. Né? Todos que trabalham têm o seu direito de receber o seu digno salário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10, ele fala a respeito disso. Aquele que não trabalha, então não vai comer. Por quê? O contexto ali, algumas pessoas com a notícia da salvação em Cristo Jesus, com o retorno de Cristo Jesus e tal, alguns então se entregaram à espera de Jesus,
do retorno de Jesus e não trabalhavam. O apóstolo Paulo trabalha a respeito disso, orientando. É preciso trabalhar para o seu sustento. Um texto que é importante também com relação a esse assunto é de Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. E então Deus, criticando ou condenando o fato da pessoa se manter na sua pobreza por pura preguiça. É interessante que se nós pensarmos um pouquinho mais profundamente sobre esse assunto, você não deve bancar a pobreza. Se o camarada não trabalha, ele não, por uma questão de preguiça, ele não deve comer. Mas ele não trabalha por uma questão de preguiça. Mas a fome vai lhe obrigar a trabalhar. Né? Agora, porque você tem que saciar a sua fome. Você tem que... É uma questão de sobrevivência. Todos nós temos um instinto de proteção à própria vida. Se ninguém sustenta ele na sua pobreza, mantém aquele indivíduo na pobreza, né, ele vai ter que trabalhar. Agora o difícil é fazer essa distinção e você saber, olhar para uma pessoa e pensar, esse eu preciso ajudar porque ele é um pobre vítima das circunstâncias e da injustiça, ou esse ele está tentando tirar proveito de mim e ganhar sem trabalhar. Esse é o desafio, conseguir fazer essa distinção. E o que é a igreja? Pastor Eliseu, o que a igreja tem a ver com isso? Qual que é o papel da igreja diante da pobreza no geral, da pobreza do mundo, diante de países pobres, diante de comunidades pobres, uma igreja que esteja inserida num bairro pobre, ou uma igreja que seja muito rica e por causa disso tenha como abençoar o pobre? Qual que é o papel? Aonde que a igreja, até onde ela precisa se comprometer? A igreja é uma agência de transformação. Ela prega o evangelho da salvação em Cristo Jesus, e com esse evangelho da salvação vem o desafio de santificação de vida, vem o desafio de ver as prioridades corretamente da vida, de acordo com aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Então a igreja ela deve pregar a salvação e ao mesmo tempo desenvolver a visão da ação social, do socorro aos necessitados. Nós já estamos falando sobre isso aqui, não é manter uma questão de pessoas acostumadas numa situação de miséria e simplesmente alimentando. Uma vez eu estava conversando com um desses moradores de rua a respeito de um projeto a ser desenvolvido pela igreja e, de acordo com a visão do projeto, ele disse, olha, nós estamos precisando de algo assim, porque pessoas vindo nos dar pão, nos dar sopa e nos deixar na situação em que nós estamos, está cheio. As pessoas sempre vêm, a gente se alimenta por aquele momento, mas nada muda. Então é necessário um projeto para que a minha vida mude realmente, para que eu saia da rua, para que eu saia da droga. Então não é somente dar como a gente faz no sinal de trânsito, você dá um dinheiro ali para se ver livre de quem está pedindo. Numa visão correta seria você parar o carro, descer do carro, conversar com a pessoa, se inteirar da história dessa pessoa, apresentar Jesus a essa pessoa, entrar na vida dessa pessoa, para que essa pessoa fosse totalmente transformada, indo para uma casa de recuperação, saindo da mendicância muitas vezes profissional, livrando-se das suas doenças e outras coisas mais. Então a igreja ela é chamada para fazer diferença nesse sentido, mas infelizmente não é esta a realidade que nós temos visto. Uma outra situação é que a igreja pode ser parceira de projetos já existentes. A igreja pode abençoar projetos que já existem, alimentando esses projetos, tanto com material humano, quanto com aquilo que ela pode levantar de recursos. Eu estava vendo rapidamente no seu nosso tempo, mas Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11, tem uma coisa interessante. Aí Deus orienta Israel que o povo deveria trabalhar 6 anos na terra, plantando e recolhendo os frutos, mas o sétimo, o versículo 11 diz, mas no sétimo, Deuteronômio, Êxodo capítulo 23, mas no sétimo ano a deixarás descansar, falando da terra, e ficar em pousio, para que os pobres do teu povo possam comer, e do que esses deixarem, comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Qual é a visão de Deus aqui? Aqueles que tinham abastança, aqueles que tinham terreno, eles no sétimo ano não mexiam naquilo, para que aqueles que tinham menos pudessem colher, eles faziam um trabalho de recolher para se alimentar, mas olha a visão, e deixar para que os animais também se alimentassem. Então, há um cuidado até com relação às criaturas como um todo. As criaturas como um todo. Agora, o que é que poderia acontecer aqui? Imagino eu, uma pessoa ficar na miséria 6 anos esperando o sétimo ano chegar
porque ela teria então como entrar na terra do outro e colher. E não era essa a visão de Deus. A visão de Deus era justamente criar um recurso para socorrer necessitados, mas esses necessitados terem também o seu momento de reação e sair da miséria através do trabalho. O pastor Luiz falou da ação da igreja em respeito a esse assunto, né? O cristão e a pobreza, o tema é esse, né? Bom, nós devemos ter em mente que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, não só nas nossas vidas. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. E a palavra misericórdia é a junção de outras palavras, miséria e córdia. É o coração de Deus na nossa miséria. Se nós fomos alvos desse amor de Deus na nossa miséria, né, nós devemos também olhar para o próximo e estender o nosso coração, colocar o nosso coração na miséria dele. Se Deus sentiu a nossa dor, nós precisamos nos dispor a sentir a dor do outro. Exatamente, nós devemos compartilhar esse amor que nós recebemos de Deus e ajudar. E aí envolve aquela questão que você falou antes. Como que nós vamos saber se aquele pobre lá é o pobre por escolha ou por uma questão de injustiça? Bom, você se envolvendo. O pastor Eliseu disse algo nesse sentido. Não é só dar esmola para nos livrar de uma situação constrangedora, mas descer do carro e envolver na vida desse indivíduo e compreender e colocar o amor de Deus ali. Não é colocar o nosso amor, é compartilhar aquilo que nós já recebemos e passar para o pobre. É assim que nós vamos ajudar. Nosso tempo já acabou, já está indo embora. Nós gostaríamos muito de deixar a você o nosso abraço, dizendo que o programa O Caminho da Vida tem a finalidade de esclarecer alguns assuntos acerca da Palavra de Deus para você. Esperamos que isso tenha sido de grande valia. E queremos inclusive finalizar dizendo que tanto para aquele que é rico quanto para aquele que é pobre, Jesus Cristo é quem pode oferecer uma solução para um problema muito maior do que dificuldades financeiras, que é o problema da morte eterna. Portanto, seja que você quem for, abrace a esse Cristo. Ele tem como mudar a sua eternidade, mudar o seu destino e mudar o jeito que você vive essa vida, inclusive o jeito que você trata o seu dinheiro e o jeito que você trata as pessoas. Daqui a pouco nós vamos voltar, o pastor Eliseu vai orar aqui por nós e gostaríamos que você não saísse daí, fique aqui conosco no programa O Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra Olha, dia. Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, as facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta aqui no programa O Caminho da Vida e queremos agradecer a você pela sua audiência e pedir que você abrace a essa fé que nós temos apresentado aqui nesse programa como sendo a solução para essa vida que nós vivemos já e a solução para a nossa vida posterior, uma solução para o nosso problema da morte eterna. Vamos então orar com o pastor Eliseu e pedir que ele nos abençoe, abençoe a todos os pobres, abençoe a todos os ricos e abençoe a todos nós. Vamos então orar com o pastor Eliseu. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus acima de todas as coisas. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor criou o homem, a mulher, a tua imagem e semelhança, e o Senhor os colocou na terra para viverem uma vida de felicidade e de comunhão. Nós pedimos perdão, Senhor, pelo pecado da raça humana, da desobediência, e
que leva à desigualdade, à injustiça e que promove com isso a pobreza, Senhor, em nosso planeta. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que levante o teu rosto sobre nós e nos abençoe com a visão de lutarmos pela justiça, de socorrermos aos necessitados, de procurarmos, Senhor, através do amor de Cristo Jesus, revelar ao mundo um amor que liberta, um amor que traz salvação, um amor que mostra, Senhor, ao homem que existe um caminho, que existe uma solução. Abençoe todos aqueles, Deus, que estão passando por lutas neste momento. Em nome de Jesus, liberta-os através da tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos